Paz e graça, irmãos. Sandro, Cidade das Águas, Lavras do Interior. Agradeça, meu irmão, a Deus. Agradeça. Deus é misericordioso para com a vida e renova a vida todos os dias. O homem tem o livre-arbítrio. O Evangelho é o conjunto de leis universais para toda a vida, não só a vida humana, mas o Senhor, por tamanha misericórdia, grandes misericórdias, Ele permite ao homem, repetindo, Ele permite ao homem a obedecê-la, não. Livre-arbítrio. Não, porém, significa que o seu livre-arbítrio lhe dá o direito da agressão. O homem, na sua natureza carnal, na sua natureza física, ele tem que cumprir dois princípios básicos: amor ao próximo, ser vivo, existencial, e cuidar da natureza. Este é o papel do homem. Daí o homem tem um livre-arbítrio, porém não pode desobedecer a esses dois requisitos mínimos para a existência carnal e material do homem. Conservar a natureza numa linguagem simples, a bios e suas múltiplas formas, e não agredir ao próximo, semelhante de Deus. Pois está escrito que todo homem é imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, ponto. Pergunta para nossa reflexão nesse dia, nesses tempos: o homem pode agredir a Deus? O homem pode agredir quem o criou? Em nenhum lugar da Bíblia ou dos Evangelhos Deus dá o direito do homem agredir ao Deus vivo ou qualquer outro ser existencial. Quando Deus, o Todo-Poderoso, ele chega num ambiente, tudo mais se apaga, só brilha o Deus. Entendeu? O Deus Todo-Poderoso, onde ele chega, o Deus, em qualquer ambiente, se a vida material tiver extinta, é renovada. Porém, automaticamente, é automático. Toda a existência num ambiente se diminui. É automático. Porque nenhuma forma de vida, nenhuma forma de vida, estou falando nenhuma das milhões de bilhões de forma de vida pode agredir o Deus, porque o Deus é intrínseca no ser vivo. O Deus está na árvore, o Deus está na terra, o Deus está no ar, o Deus está na água, o Deus está em nós, o Deus está nos animais. Em qualquer forma de vida que não seja criação da mão do homem, o Deus está presente. Então não tem como existir uma agressão, porque Deus está intrínseco, faz parte da configuração e da constituição intrínseca interna de qualquer ser. Porém, ele é interno e externo, exterior e interior. Por isso que não tem como um ser vivo agredir a Deus. Qual é o problema do homem? Agride um semelhante de Deus, logo sofre. Daí os caos e mais caos na violência, na
violências contínuas, violência e mais violência, porque agride um semelhante de Deus. Simples assim. Oremos. Vamos fazer a leitura do livro santo. A palavra do Senhor, ela é para instrução dos homens na sua caminhada física. O mundo físico é realidade visível, porém o mundo espiritual é invisível aos olhos humanos. Os olhos humanos, ele é programado para não ver o mundo espiritual. Não significa que ele não exista. Os anjos do Senhor estão passando sobre vossas cabeças e você não vê. O céu está aberto e os anjos do Senhor sobem e descem aos céus, porém você não vê. Não significa que não exista o mundo espiritual porque você não vê. Não significa que o homem não morra, né? Porque os homens morrem diariamente. Então a condição espiritual é real. E para existir um óbito, tem que existir uma ilicitude, uma ilegalidade, um crime, um pecado, para que a vida daquele ser, daquela criatura tenha a vida ceifada, tenha a vida carnal interrompida. É dividido em ciclos de efeitos. Por exemplo, quem está em adultério, ciclo de efeito de pessoas que estão em adultério, vai ter uma reação nesse grupo de pessoas que pratica o adultério. Pessoas que roubam, um ciclo de reação para essas pessoas que cometem o roubo. Vai acontecer um evento nesses grupos de pessoas que cometem roubos. Aí das mais diversas modalidades e potencialidade agravantes. Pessoas que matam, homicidas, vai ter um ciclo de ação, reação para o grupo de homicidas no meio físico. Então, tudo que se faz em uma ação individual repercute no coletivo, enlaçando as pessoas em cadeias coletivas, em prisões coletivas de efeitos de ilicitude. Qual é a dificuldade do homem? Conseguir quebrar cadeias de efeito dos ilícitos cometidos e sobreviver dia após dia. Por exemplo, hoje vai morrer uma quantidade de indivíduos nos ciclos dos adultérios, por exemplo, o número de pessoas homicidas, mais o número de pessoas nas lascívias, e aí vai. De cada núcleo desse, de círculo de corrente, é eliminado, extinto. Tá entendendo mesmo? Extinto. Um grupo de pessoas que não conseguiu se adaptar existencialmente aos mandamentos, às leis de Deus, e essa pessoa sucumbe passando pela sepultura e o seu espírito é retirado, passa os ciclos espirituais e renasce nas múltiplas formas do reino de Deus. Não pense você que o reino de Deus é unicamente e exclusivamente do homem. A existência nos 4 reinos de Deus pode muito bem existir e coexistir sem a presença do homem físico. Dito que a criação passou milhões e milhões e milhões e milhões de anjos de anos sem a presença física do homem no meio físico. Porque o espírito do homem, ela é a base para todas as outras espécies vivas. Do espírito do homem vem a árvore, vem os animais, todas as formas de animais
existenciais no meio físico. Então, a existência humana do homem é dispensável por um período na condição física. Então, que o homem tenha consciência do seu ser, que o homem tenha consciência da sua coletividade dentro das milhões, eu estou falando milhões, ó, entenda, milhões ou bilhões de espécies, família viva. O homem é apenas mais uma. Então cabe ao homem sapiens a humanidade, porque dentro dos reinos o homem é uma subespécie subevoluída na existência coletiva. As árvores é mais evoluída do que a espécie dos homens, por exemplo. Por isso que o homem trabalha, não evolui, não consegue evoluir de maneira coletiva. Então a árvore, os vegetais, é mais evoluído na cadeia do que os homens, devido à agressão ao homem. O homem agride o outro e a própria destruição do homem na natureza rebaixa o homem. O homem coletivo, a espécie humana, o homem individual tem os seus méritos. Assim como existem homens ruins, existem homens excepcionais. O problema está na coletividade. Vamos fazer a leitura de Provérbios, estamos em Provérbios 21, a gente está no 10. A gente deixa o seguinte conselho para a sua vida: respeite o santo, respeite o cristão. Cristo já passou pela cruz, todavia, existem pessoas que fazem o mau uso do evangelho, que não rotula a grande maioria. Todos os grupos de pessoas têm erros e acertos, acerto e erro errado e o certo. Porém, cabe o homem distinguir, a luz mostra quem é o verdadeiros cristãos. Infelizmente, não é alegria nenhuma a gente falar isso, mas porém, no mundo que nós vivemos, existe falsos cristãos no meio. Então, cabe cada um observar quem realmente é cristão. Infelizmente, lamentável, triste, é triste, mas é uma constatação social. Então observe, respeite. Quem porta a Bíblia, é dado o direito de portar a Bíblia pessoas batizadas. Pode instruir o evangelho, desceu nas águas, se batizou, pode portar a Bíblia e instruir o evangelho. Qual é a diferença de portar a Bíblia e ter a Bíblia para estudo? Qualquer um, qualquer homem, qualquer um pode ter a Bíblia pela liberdade da lei secular. Porém, para a instrução do evangelho e para se dizer cristão, se apresentar como cristão, tem que passar pelo rito do batismo nas águas. Isso distingue o verdadeiro do falso. Amém? Então, se você não é cristão, batizado nas águas, você pode ter a Bíblia para estudo, porém, você não pode se apresentar como cristão ou fazer uso da Bíblia para se apresentar em situações diversas, se demonstrando cristão. Não faça essa merda, porque você está se colocando na condição de enganador. Existe limite para tudo. O homicídio, por exemplo, tem um agravante. Qual é o agravante do homem homicida? Ocultação do cadáver. É dado a todo homem o direito a um sepultamento digno. Então, por um momento de emoção, pelo momento de emoção, o homem pode ceifar a vida do outro. Foi emocional. Existe a possibilidade do perdão. Porém, quando a pessoa maquina, planeja, faz o planejamento para aquele óbito e
piora a situação, oculta o cadáver dessa pessoa, aí você fez a merda completa. Aí, meu irmão. Então, tenha cuidado nas práticas dos ilícitos, porém, nos agravantes, que é pior ainda. A pessoa não mente ou mente. Não, eu não menti, eu menti. Pior, mas minta, meu irmão, minta. Não fala essa merda que você não mentiu, que você omitiu. Agravante de enganador. Você mentiu, é da sua emoção. Quando você omite, engana. Enganador, agravante é pior ainda. Então minta, não minta. Para o seu conforto, você disse que não mentiu, que você omitiu. Omissão é pior do que mentira, agravante. Então a questão dos ilícitos é a condição do planejamento do ilícito. A pessoa adulterar é ruim, mas quando você marca um encontro para adulterar é pior. Você antecipa a ação ilícita. Então o problema do adultério é problema, é ruim. Agora quando você sai de casa programado para um encontro adúltero, você pode morrer nesse trajeto, é agravante. Então tem pessoas que têm a vida ceifada no ato do adultério, porque ele agravou a situação. É adultério. Quando ele antecipa, planejou, morte. Agravante, em alguns casos é fatal. Oremos, é só para você entender a questão de ilícito, que o Senhor entende como homem emocional. Pode acontecer na sua emoção situações onde você vai ter um impulso emocional, porém, quando você planeja a ação, antecipa a ação, você não está num descontrole emocional, você está com a sua consciência em pleno funcionamento, onde você pode optar entre o bem e o mal e o livre-arbítrio de sofrer a consequência. Então não planeje nada, mano, que é problema. Não para pecar, não para cometer ilícito. Oremos, vamos fazer a leitura do livro santo. Senhor, conceda-nos a sua sabedoria, a sua paz, o seu amor, a sua verdade. Renove em nós um espírito justo de verdade no mundo da ação, no mundo carnal, aonde o homem sem laços, nem seus laços, ó Deus, corta os laços, ó Deus, dos laços e mais laços, das cadeias humanas em seus desejos carnais, e lançando e se laçando uns aos outros, ó Deus. Tem misericórdias dos homens enlaçados nos seus desejos carnais. Quebra, ó Senhor, parte, ó Deus, tira de nós tudo que não te agrada. Amém. Provérbios 21, 10. A alma do perverso deseja o mal. Quem, Sandro, aqui nesse verso? Quem? A alma. O que é a alma? Emoção. Alma é emoção. Alma emocional. Nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando se fala do vizinho, é duas situações aqui. Primeiro, o homem mau, e segundo, o mexerico. Quem fala mal do vizinho é pior ainda. Entendeu aqui? Nesses versos aqui tem duas situações. O mal, a pessoa tem ação mal, e ainda fala do vizinho, mexerico. É agravante. 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Então, qual é a condição do conhecimento, meu irmão? Primeiro, ser simples, humilde.
simples no existir, simples no falar e simples no caminhar. Pessoa sábia. Recebe o conhecimento. Qual é o conhecimento, meu irmão? Direcionamento de Deus, informações e conhecimento para que você tenha uma vida logâmica. Qual é a sabedoria de um jovem hoje que vive 20 anos, aonde poderia viver 120 ou mais? Então não tem sabedoria nenhuma. Qual a minha sabedoria do mundo evoluído de pessoas sabidas e vivem em média 20 anos? Não vejo sabedoria nenhuma. Perdão, homens maçupio de pouca existência arrotando sabedoria. Como é que eu tenho um homem sábio, um mundo moderno, onde a juventude não passa de 25 anos? Tem algum problema aí? Faltou humildade, simplicidade e conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Então as pessoas só vivem em média 20 anos, 20, 25 anos. Morre. Qual é a sabedoria? Pergunta. O justo considera a casa dos perversos e o arrasta para o mal. Então, o mal se destrói. Quem rouba, por exemplo, vai procurar alguém que rouba para potencializar a ação. O verso trata disso. Essa organização, essa procura de quem faz o mal para buscar mais e mais pessoas para a prática má. Então o verso trata disso aqui. O justo considera a casa do perverso e arrasta para o mal, porém, todavia, existem pessoas que fazem o uso dessas pessoas má para praticar o mal em seu nome. O verso fala dessa condição. Eu sou santo e arrumo uma pessoa para fazer o mal por mim. Não, meu irmão, eu sou santo, mas eu mandei roubar. Eu sou santo na sociedade, mas eu mandei matar. Uso do capital pela santidade. Então, o homem justo para a sociedade engana a sociedade buscando pessoas para praticar suas ilicitudes e se apresenta como um enganador santo. Então não faça essa merda. Se você vai fazer o mal, vá você. Não mande ninguém fazer no seu lugar, que é pior, agravante. É pior ainda, você maquinou e enganou. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Encerramos aqui. Então, toda vez que você não atende a um anseio do seu irmão, as pessoas hoje comumente passam por pessoas em dificuldades, por pessoas em dificuldades financeiras, em pessoas com dificuldades de saúde, fecha os olhos e finge que não vê. Então o seu clamor também não será atendido, não será visto, não será ouvido. Porque de modo geral na sociedade, se existir uma pessoa caída ali, a criatura dá uma volta de 1 quilômetro para não passar. Outros casos, a criatura vê a dificuldade da pessoa, tem a condição de ajudar e nega a ajuda. Quando você fala assim pro outro, meu irmão, eu não tenho dinheiro. Se você tiver dinheiro, meu irmão, você é um enganador, agravante de enganação. Você amou o dinheiro. E está escrito que não se pode amar dois senhores. Ou se ama a Deus, ou se ama o dinheiro. Então, quando você abre a boca e fala para outra pessoa em dificuldades que você não tem o dinheiro, se você tiver,
você já é enganador, já está se condenando com as suas próprias palavras. Porque quem disse que não tinha um dinheiro foi você. Então tenha cuidado quando você afirma que eu não tenho dinheiro. Se você tiver e estiver negando ajuda àquela pessoa, você já está em sofrimento. Você está enganando, agravante de enganador. Então tenha sabedoria na sua vida. A gente deixa 3 conselhos. Por que 3 conselhos? Porque o homem ele é triênio. O homem é carnal, emoção. O homem emocional e seus 5 sentidos. O homem etéreo, a alma que liga a emoção ao homem espiritual. E o homem é espiritual. O homem espiritual é perfeito. O problema está nessa ligação entre a emoção e a carne. O homem não consegue controlar suas emoções. Aí o conflito. Então a gente deixa os 3 conselhos. Primeiro, para o homem carnal, não adultere. Se você adulterar, adultério ele é completo. O adultério ele é não adulterar a vida, ceifar a vida, não adulterar leis seculares e as leis espiritual. Quando você burla uma lei, você está em adultério, roubando ou distorcendo as leis, seja ela secular, de organização social, ou seja ela ritual, leis espiritual. Então o adultério ele tem um sentido completo para os 3 aspectos do homem. Amém? A parte das roupas, muitas pessoas hoje têm a vida ceifada por causa de roupa. Na sociedade atual, uma mulher andando com palmo de short, ela tem 90% de chance de ser estrupada. É fato, porque a mídia trabalha o corpo da mulher como uma mercadoria. Bunda hoje vale dinheiro na mídia e no mundo. Então, só que o problema da venda da bunda da mulher ou da bunda do homem é que estimula a prática sexual. A criatura passa a noite toda vendo bunda de mulher ou de homem, sai na rua excitado, vai procurar uma maneira de satisfazer. É simples assim, simples assim. Nessa busca da sua autossatisfação, se uma mulher passar e chamar atenção, o homem mais forte vai matar e estrupar. Fato. Então se vista bem, tenha consciência da sua roupa e pior. Como a roupa de um palmo está fora do padrão espiritual, a vítima é culpada. Por isso que morreu. Que poderia estar vestida adequadamente. Então houve o livre-arbítrio na veste-se entre vestir um short de 10 centímetros, tapar as vergonhas e sair na rua com a roupa decente. Liberdade. Porém, quando a criatura bota um short de 10 centímetros que não tapa as suas vergonhas, que estimula o desejo, está na condição de tentadora lascívia, aí é morte. Então hoje muitas pessoas, principalmente mulheres jovens, morrem por lascívia. Roupa que seduz, morte. Então, vista de maneira composta. Ah, Sandro, roupa não dá vergonha. Não dá vergonha. Porém, dá vergonha social, dá exemplo para uma criança não vestir igualmente e ser estrupada. Porque eu tenho uma menina de 5 anos que se veste que nem se fosse uma mulher de 50 e é estrupada. Então, até a roupa de criança deve ser distinta da roupa da adulta. E a Bíblia previne que o homem não pode ver as partes íntimas da sua filha, nem a mãe do filho, nem a filho da mãe. Para você ter a ideia, 90% dos estupros é cometido por familiares. 90% das mortes de mulheres, ex-companheiros, devido ao que? Adultérios. Então tenha cuidado com essa prática de adultério e roupa. Isso aí é tragédia que acontece. E a doação. Você pode doar quem você quiser. Não tem problema nenhum. Você pode ajudar quem... Quanto mais você ajuda o humilde, melhor. Mas porém, quando você comete o ilícito, você precisa de um perdão. Para você alcançar o perdão dentro da sua licitude, você tem que cumprir o que texto bíblico. É o que Sandro diz? Não, meu irmão.
Não é o que eu digo, é o que está escrito no texto. Para você ter o seu perdão de pecado, a sua doação tem que chegar a uma pessoa simples, humilde e pobre do bem material. A exigência do texto. Simples assim. Ah, eu congrego, ajuda a pagar a luz. Ajuda, meu irmão, ajuda de custo. Né? Você, naturalmente tem a luz, tem a água, tem um som, enfim. Você vai dar uma ajuda de custo à congregação funcionar. Mas isso não serve para perdão de pecado. Entendeu isso aí? Você está congregando, existe a convenção para que você dê um valor para a congregação, amém? Mas não serve para perdão de ilícito. Serve para manutenção da congregação, que tem que empregar esse recurso de maneira clara à congregação. Existe essa conversão doutrinária dentro das doutrinas de cada congregação, porém tem que se encaixar no texto. Se não se encaixar no texto bíblico, é uma doutrina de homens conforme ao texto. E doutrina de homens tem muita que não salva ninguém. Salva a doutrina do Novo Testamento. Amém? Que Deus guarde, ilumine a cada um. Dê sabedoria, paz e saúde a todos os homens. Hoje, amanhã e sempre. Amém.